E o Bitcoin está subindo forte nesse domingo, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin que bateu acima dos 68 mil dólares e se aproxima da máxima histórica. Vou atualizar também os eventos macroeconômicos que vão impactar os mercados nesta semana que está se iniciando. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, temos sinais aí importantes na análise de sentimento. Vou atualizar a análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. E pessoal, que subida que o mercado deu nesse final de semana, né? No sábado o Bitcoin subiu ali em torno de... Não sabe não, né? Na sexta-feira o Bitcoin subiu em torno de 4%, no sábado subiu mais um pouco e hoje chegou a bater na máxima do dia em 68.380 dólares, né? E aí, Tainan, tem algum sinal no gráfico indicando claramente para onde que o Bitcoin está indo? Infelizmente, pessoal, o gráfico do Bitcoin ele não está com sinais muito claros, tá? Quando a gente olha aqui o Bitcoin no contexto aí geral, né, desde março, o Bitcoin está ali no range entre a região ali dos 72 mil dólares e a região dos 56, tá? Então o Bitcoin está um tempão aí andando nessa região, ele não rompe nem para um lado nem para um outro, quando a gente acha que ele vai romper, ele acaba não rompendo, é o que tem acontecido nos últimos tempos, tá? O volume de negociação aqui ao longo do tempo, a gente vê que ele vem só caindo, né? Ele vem sendo cada vez menor, tá? Então o volume de negociação do Bitcoin mostra que a gente está aí com o mercado relativamente fraco, por enquanto a gente não está tendo aí nos últimos 2, 3 meses aí, motivações muito fortes para o Bitcoin romper para algum lado, seja para cima ou para baixo, tá? E galera, infelizmente eu não consigo ver um padrão gráfico, eu acho que a análise de sentimento tá dando mais dicas, tá? Aqui no gráfico de uma hora também é difícil de ver um padrão gráfico. Para mim, o limite do Bitcoin aqui, até onde ele pode subir, é a região dos 72 mil dólares. Garantir que ele vai conseguir passar dos 72 mil dólares, por enquanto é difícil, tá? Porque assim, como aquela região ali dos 60 e região entre 60 e 56 mil não tem deixado ele cair abaixo disso, a região dos 72 mil dólares também não tem deixado ele subir acima disso, tá? Então, assim, não está sendo fácil aí para o mercado identificar qual vai ser o próximo rompimento do Bitcoin, se ele vai conseguir romper um nível desses importantes ou não, tá? Porque até então a gente não teve eventos. A gente pode começar a ter eventos aí ligados a eleições dos Estados Unidos e coisas do tipo que podem mexer bastante com o mercado, tá? E por falar em eventos que podem mexer bastante com o mercado, essa semana promete ser uma semana extremamente importante e agitada para os mercados americanos que andaram caindo aí nos últimos dias. E galera, a gente tem que falar aqui o que está acontecendo, tá? Isso aqui que a gente está vendo nos últimos dias gerou um certo temor nos mercados, porque a gente teve um movimento de queda aí do Bitcoin não, desculpe, das bolsas americanas, causadas aí principalmente por realização de lucros em Big Techs, tá? Que são aquelas grandes empresas de tecnologia, aí entra a Apple, Google, a Nvidia, né? Empresas que puxaram aí as bolsas americanas para cima nos últimos tempos e parece que muitos investidores começaram a realizar lucro. O grande medo do mercado agora é de ocorrer uma grande realização. No caso, essa grande realização seria uma venda, né, dos investidores. E o medo assim, de tudo isso, o grande problema é que o mercado de ativos de tecnologia, no caso as ações das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, várias pessoas dizem que elas estão aí em um processo de bolha, tá? Se elas estiverem em um processo de bolha e elas começarem a corrigir muito, essa bolha pode estourar, isso poderia gerar um efeito aí em todos os mercados, né? Então esse é um medo que os mercados têm nesse momento, tá? A gente vai ter que ver nesta semana que está se iniciando como as coisas vão andar. Primeiro, pessoal, porque a gente vai ter um dado extremamente importante aí na sexta-feira, tá? Sexta-feira a gente vai ter o famoso núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se a taxa de juros nos Estados Unidos vai ser elevada, se ela vai se manter, se ela vai cair. Tá aí a grande questão dos mercados agora é: o Fed vai cortar os juros em setembro? Esse dado aqui de sexta-feira pode dar a dica. Então essa semana é extremamente importante. Por isso, tá? Amanhã, na terça-feira, na segunda-feira a gente não tem nada. Na terça-feira a gente tem vendas de carros usados nos Estados Unidos. É um dado importante, mas nem tanto. Quarta-feira, PMI industrial e PMI do setor de serviços. Aí já são dados aí relevantes, tá? Na quinta-feira, revisão do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos.
pedidos iniciais do seguro-desemprego, e na sexta-feira que a gente tem núcleo do índice de preço PCI, que é o dado mais importante, mais aguardado aí de todos os mercados do mundo inteiro, tá? Em termos de dados macroeconômicos, para mim o mais importante vem na sexta, tá? Mas, meus queridos, a semana ela não se resume a esses dados macroeconômicos dos Estados Unidos, tá? Além da eleição nos Estados Unidos que vem fazendo preço, no caso do mercado de criptomoedas, a gente tem a venda dos bitcoins da Mt. Gox que ainda não acabou, né? A gente tem essas narrativas que podem criar preço. A gente também tem temporada de balanços lá nos Estados Unidos, balanços corporativos do segundo trimestre de 2024, tá? Amanhã, na segunda-feira, a gente tem algumas empresas aí grandes, mas o destaque, na minha visão, vai para terça-feira, tá? Terça-feira, depois de amanhã, dia 23 de julho, a gente vai ter a divulgação do balanço da Google, né, que nas bolsas conhecidos como Alphabet, e a gente vai ter a divulgação do balanço da Tesla, tá? Então são duas big techs gigantescas aí, que o mercado está muito ansioso para ver o resultado, tá? Lembrando que os mercados realizaram na semana passada, após a divulgação aí dos dados dos balanços da Netflix, tá? O resultado veio bom, pessoal. Isso que deixou medo de realização, tá? Os resultados do balanço ali surpreenderam até, vieram melhores do que o esperado, mas mesmo assim o mercado caiu, a Netflix caiu forte na hora, acabou puxando a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologias, de ativos de tecnologia dos Estados Unidos, e isso aí já começou a gerar um receio. Será que a gente vai ter uma correção? Né? Eu não tenho essa resposta, mas terça-feira a gente já pode ter uma amostra, vamos dizer assim, um pouco maior aí do que está acontecendo, tá? De como que o mercado vai reagir a esses balanços, porque a gente vai ter duas big techs extremamente importantes aí, tendo seus balanços divulgados, tá? Quarta-feira tem IBM, que é relativamente importante também. Na quinta-feira aqui eu não estou vendo empresa de tecnologia tão importante tendo balanço divulgado, tá? E para mim os balanços da semana são os de terça-feira, da Google e da Tesla. Vamos ficar de olho aí no que vai vir nesses balanços. E certamente a notícia aí que moveu tudo nesse domingo foram as notícias dizendo que o Biden desistiu da candidatura à presidência lá dos Estados Unidos e apoiou a Kamala Harris, que ela é vice dele atualmente, tá? Como candidata à presidência dos Estados Unidos. Tainan, o que isso tem a ver com o Bitcoin, com as criptomoedas? Bem, pessoal, na hora que saiu esse dado, isso gerou uma volatilidade enorme, tá? O Bitcoin, ele chegou a cair forte, chegou aí abaixo ali dos $66.000, mas em seguida ele recuperou. E esse dado aqui dos Estados Unidos, mostrando o Biden desistindo e passando para Kamala Harris, ele gerou aí uma especulação de que talvez as probabilidades de o Trump ganhar tenham diminuído um pouco, tá? Tainan, você está defendendo o candidato? Não, só estou falando porque o mercado caiu naquela hora, tá? Quando a gente tem o Biden competindo nas eleições, é complicado, tá? Muitas pessoas podem deixar de votar nele lá nos Estados Unidos porque acham que ele não tem condições físicas, né? Ele já está bem idoso, ele já não está ele não aparenta estar com uma saúde boa para competir em cenário eleitoral, ainda mais com um candidato como o Trump, que exige ali um debate bem acirrada a disputa, né? Então, o Biden já demonstrou que ele não está em condições de saúde. Muita gente poderia não votar nele por causa das condições de saúde, né? Porque você vai colocar para gerenciar o seu país, maior potência do mundo, uma pessoa que já não está bem da saúde, né? As pessoas acabam preferindo aí um candidato que está bem, tá? Então isso aí poderia estar fazendo o Trump ganhar votos, só que agora com a Kamala Harris ou qualquer outro candidato que entre no lugar dele e que esteja em boas condições de saúde, pode ser um desafio maior para o Trump, tá? Tem o pessoal que iria votar no Trump porque não gosta, não é porque não gosta do Biden, né? Iria votar no Trump porque acha que o Biden não tem condições de saúde de assumir. Agora, muitas das pessoas podem não gostar do Trump, podem preferir ele, podem preferir um outro candidato aí se ele tivesse um concorrente ali que está em boas condições de saúde. Então isso acaba gerando aí um acirramento da disputa. Tainan, ela vai ganhar? Eu realmente não tenho essa resposta, tá? Só que o mercado, ele meio que viu ali uma possibilidade de migração de votos. Da mesma forma que o evento da semana passada do Trump sofrendo um atentado foi favorável para ele, né? Possibilitou a geração de votos, mais intenções de votos para o Trump.
esse evento também pode mudar a balança, tá? A gente não sabe como vai mudar, mas a gente sabe que é um evento aí extremamente importante, né? Um evento que tende a gerar efeitos aí que a gente não sabe quais vão ser, tá? Mas o que vocês precisam entender sobre o mercado de criptomoedas e as eleições americanas? O Trump, ele defende uma pauta de desregulamentação do mercado financeiro, e isso beneficia as criptomoedas, porque se você tem a desregulamentação, isso acaba impactando o mercado de criptomoedas, significa que fica mais fácil empreender nesse mercado, fica mais fácil de você movimentar. Então isso acaba beneficiando o Bitcoin. Então quando você tem notícias que indicam que o Bitcoin, que o Trump pode ganhar, a gente normalmente tem o Bitcoin subindo, as criptomoedas subindo. Quando aparecem notícias aí que indicam que a eleição pode ficar mais difícil para o Trump, aí a coisa muda, né? Porque aí o mercado entende que o mercado de criptomoedas, no caso, entende que o candidato favorito não está tendo um cenário tão fácil, tá? Então, essa é a situação, pessoal. Por isso que a gente tem que ficar de olho nas próximas notícias. As próximas notícias também de institutos de pesquisa que divulgarem as intenções de votos dos dois candidatos, tá? Porque dependendo, vamos supor que mostre uma virada, por exemplo. Vamos supor que comece a mostrar a Kamala Harris acima do Trump, tá? Isso aí poderia fazer o Bitcoin cair. Já se a gente começar a ter notícias mostrando que o Trump pode ganhar, a gente poderia ter o mercado subindo, tá? Então essa é a situação que a gente tem aí no mercado de criptomoedas por enquanto. E como se não bastasse a volatilidade dessas notícias aí ligadas a eleições americanas, a gente ainda teve o Elon Musk colocando na foto de perfil dele aquele raio laser no olho, né, do Bitcoin. Isso aí deu uma animada e após isso o Bitcoin subiu forte, tá? Em termos de análise de sentimento, a gente tem uma situação aqui onde o long short rate está oscilando ali entre o positivo e o negativo, bem perto do neutro, tá? A gente teve uma grande liquidação aí do pessoal que estava comprado excessivamente alavancado. Com essa queda de hoje, a gente vê isso aqui pela drástica diminuição do Open Interest, né? E a gente tem a taxa de funding aí positiva e subindo ao longo do dia, tá? Então, assim, é um cenário que, em termos de indicadores, é confuso, porque o long short rate está neutro, a taxa de funding está mostrando aqui que teríamos mais pressão compradora, que tenderia a indicar queda, mas ao mesmo tempo o Open Interest subiu, tá? Indicando que não foram aí posições de trading sendo abertas, tá? Então, no TRDR aqui eu vejo uma análise bem neutra, bem difícil, tá bem definida. Aqui nos indicadores da High Block, a gente tem uma situação que na minha visão também é bem divergente, tá? Porque os indicadores aqui de sentimento da High Block mostram bastante liquidez ali na região dos 62 mil dólares, tá? Se você olhar aqui, a ideia que dá é que o Bitcoin teria que cair aqui para os 62 mil dólares, as baleias poderiam jogar nos 62 mil dólares para pegar a liquidez daquele pessoal que está apostando na alta, tá? Só que aí, meus queridos, entra a armadilha, tá? Uma boa parte dessa liquidez ali na região de 62 mil dólares começou a se formar quando o Bitcoin estava na casa ali dos 63 mil dólares, tá? E o mercado estava em 63, chegou a mais de 68 hoje. Né? Isso quer dizer o seguinte, esse pessoal que estava apostando na alta aqui na região de 63 mil dólares, estava extremamente alavancado, se deu bem, tá? Se esse pessoal se deu bem, pode ser que muitas dessas posições não estejam mais aqui na região abaixo, então pode ser que muitas dessas posições tenham sido fechadas, talvez essa liquidez não esteja aqui, então talvez o Bitcoin não vá buscar ela, tá? Só que quando a gente olha acima também, a gente não teve formação de níveis extremamente expressivos de liquidez. Então a gente acaba entrando numa situação em que os indicadores aqui de sentimento, eles podem indicar um falso sinal aqui de uma queda para os 62 mil dólares, tá? Por que falso? Porque não dá para afirmar que ele vai ali para os 62 mil dólares após esses últimos movimentos, tá? Em termos da análise das principais altcoins, pessoal, situação da Ethereum aqui, tá? Ethereum, do ponto de vista gráfico, parece ter rompido aquela região de retângulo que ela estava, né? Rompeu para cima, se a gente fizer uma projeção aqui do gráfico da Ethereum para ver até onde ela pode subir depois de estar rompendo esse alvo, essa figura, né? O alvo seria na região dos 3.650 dólares, tá? Tá, e não é Ethereum? Vai? Eu acho que vai depender muito do que o Bitcoin vai fazer. Hoje a Ethereum tem sido até mais fraca aí do que o Bitcoin em termos de subida, tá? Então, assim, o gráfico está dizendo que a Ethereum vai lá nos 3.650, tá? O Bitcoin está com um gráfico muito indefinido, né? Então fica difícil da gente falar para onde a Ethereum vai se baseando no Bitcoin. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a ADA Cardano, né? A ADA Cardano, pessoal, a gente tem uma situação aí que ela está subindo forte nos últimos dias.
Existem algumas especulações que a gente pode ter um ETF dela, especulações bem vagas, tá? Em termos de gráfico, a ADA Cardano, quando a gente olha o gráfico maior aqui, ela teria ali um possível topo duplo, né? Mas ela estaria retestando a região de resistência dele ali, tá? Em termos de tempos gráficos menores, dá para desenhar aqui uma bandeira de alta tendo sido rompida para cima na ADA Cardano, que seria um sinal aí forte de alta, tá? Mas eu acho, meus amigos, que vai depender de para onde vai o Bitcoin e a Ethereum, porque se o Bitcoin não tiver fôlego para continuar essa subida, vai ser difícil aí a Cardano continuar esse movimento. Tá? Se a gente fizer uma projeção aqui dessa possível bandeira de alta que a Cardano está rompendo para cima, a gente teria um alvo para ela lá na região dos 53 centavos. Tá? Então seria uma subida expressiva aí para a ADA Cardano. Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de olhar é a Binance Coin. Tá? A Binance Coin já rompeu aquele fundo duplo para cima, já buscou o alvo, já passou do alvo, né? E ela também parece ter rompido para cima aí no caso aqui não parece uma bandeira de alta, parece mais uma flâmula, tá? Que teria o mesmo alvo aí que se fosse uma bandeira na prática, né? Se a gente fizer uma projeção aqui para cima do alvo dessa flâmula aí que a BNB, a Binance Coin, rompeu para cima, a gente teria alvo para ela lá nos $631, tá? Então, assim, outra criptomoeda aí que tá com o gráfico indicando alta, né? Assim como a Ethereum, o Bitcoin o gráfico não tá claro, mas Ethereum tá indicando, Cardano tá indicando, tá? Vamos ver aqui a Solana, que é uma moeda aí que tá no hype nos últimos dias, né? Que tá com toda aquela especulação de ETFs e, meus amigos, a Solana bateu o alvo daquele fundo duplo que a gente havia comentado nos últimos dias. Tá? A Solana tinha feito ali no gráfico diário um fundo duplo, é um padrão que normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta. O alvo desse fundo duplo estava ali na região de aproximadamente $186 e hoje a Solana conseguiu bater aí esse alvo, tá? Tainan, vai subir mais? Agora a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ela chegou aqui numa região de resistência, tá? Então, para a Solana a gente agora vai ter que ter bastante atenção aí, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Matic, né? Matic é outra moeda aí que o pessoal ama também, é uma moeda de amor e ódio, na verdade. Né? A Matic, pessoal, tá subindo hoje? Tá. Mas bem fraco, bem menos do que a média do mercado. E no gráfico da Matic eu vejo ali uma cunha ascendente tendo sido rompida para baixo. Se a gente fizer uma projeção aqui de onde seria o alvo dessa cunha ascendente, eu vejo o alvo ali nos 39 centavos. Tá? Então a Matic, ela tá na contramão aí da maioria das criptomoedas. Temos que ver aqui também XRP, que andou subindo forte nos últimos dias, né? Hoje ela tá dando uma trégua, viu, pessoal? Aquele negócio, a XRP sobe aí nos dias em que o mercado não tá subindo tanto, depois ela não tem fôlego para ir, tá? Infelizmente eu não tô conseguindo ver um padrão gráfico novo aqui no gráfico da XRP. Por enquanto, temos que olhar aqui também a Chainlink, né, que é outra criptomoeda importante, tá? Ela tinha rompido uma cunha descendente para cima, o alvo estava na região dos $15, buscou o alvo e agora não temos um padrão novo, tá? Nos tempos gráficos maiores, a situação da Chainlink, ela pode ficar crítica se em algum momento ela romper os $12. Agora ela está nos 14,80, tá longe, tá? Mas fiquem de olho porque ela começou ali nos últimos tempos a formar um possível padrão gráfico, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, AVAX, tá? AVAX estava ali, meus amigos, formando um topo duplo com alvo lá nos $13, mas com essa virada do mercado ela acabou formando aqui, foi um fundo duplo, tá? Ela conseguiu superar e voltar para cima da linha de pescoço. E esse é um problema de análise de altcoins, né, pessoal? Se o Bitcoin muda de direção, a análise da altcoin ela se torna inválida facilmente, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui de alvo para a AVAX, a gente vai ter alvo para ela lá na região de aproximadamente $34, tá? Ela chegou nos 33, então tá perto aí, tá? Não vale muito mais a pena fazer um trading. Hoje ela subiu bastante, né? Foi 12% de alta no dia, tá? Então é isso aí, pessoal. No mais, estou vendo aí a maioria das altcoins com sinais aí de alta, o Bitcoin com sinais aí meio duvidosos, né? Não tá muito claro para onde ele está indo. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube. No mais, desejo a todos uma excelente noite de domingo, um excelente final de semana e uma excelente semana. Até mais, tchau!